pregar a palavra de Deus, e precisamos de um elemento, que é o poder do Espírito Santo de Deus. Queridos, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 8, a Bíblia vai dizer: mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Em outras traduções, como eu disse, mas recebereis o poder do Espírito Santo. Nós vamos falar acerca desse poder nessa noite, em nome de Jesus. Mas para tanto, queridos, precisamos entender qual era o contexto histórico e cultural de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1 em diante. Primeiro, nós temos que entender o escritor do livro. Se nós observarmos Atos capítulo de número 1 e versículo de número 1, se nós olharmos também para Lucas capítulo 29 e capítulo 24 e versículo 49, e se nós olharmos também para Colossenses capítulo 4 e versículo 14, nós vamos ver que o escritor de Atos dos Apóstolos, ele é Lucas, o médico amado. E nós vamos entender, queridos e amados, quando olhamos para o livro do evangelista Lucas e quando olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que Lucas, ele vai dar continuidade à escrita sobre aquilo que Jesus estava fazendo e aquilo que Jesus estava operando, sobre as palavras de Jesus e também sobre os milagres de Cristo. Ele vai relatar tanto aquilo que Jesus começou a fazer, quanto também aquilo que Jesus estava anunciando à sua igreja. Nós vamos entender também, queridos, quando lemos Atos capítulo 1, versículo de número 3, que Atos dos Apóstolos vai relatar os primeiros passos da igreja primitiva. Atos dos Apóstolos vai relatar a formação da igreja primitiva, vai relatar acerca de como era o comportamento dos primeiros cristãos que estava surgindo na época de Jesus Cristo de Nazaré. Então vai relatar os passos da igreja primitiva. Quando nós olhamos também, queridos, para João capítulo 11 e versículo 48, nós vamos entender que Israel estava sob o domínio dos romanos. Nós vamos entender que Israel estava sendo há muito tempo subjugada pelos romanos. Então, queridos, eles estavam vivendo em uma época de perseguição da igreja. Eles estavam vivendo em uma época, queridos, que eles não podiam de forma clara, de forma objetiva, de forma expositiva pregar o nome de Jesus, porque eles estavam incumbidos desta missão de pregar o nome de Jesus, mas eles poderiam morrer pregando o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então, queridos, temos que entender qual é esse contexto. A igreja primitiva, ela está sendo formada, a igreja primitiva, ela está sendo subjugada pelos romanos. Também, queridos, nós entendemos que os discípulos, quando olhamos em João capítulo 20, verso 19, que eles estavam enfrentando incertezas. Por quê? Por que incertezas? Porque nós vemos que Jesus estava com eles, Jesus estava andando com eles, aproximadamente 3 anos e meio. Jesus estava instruindo a igreja, instruindo os apóstolos, instruindo os seus seguidores para uma grande missão. E agora, queridos, eles estão em um contexto que eles estão sozinhos. Agora eles estão sofrendo sob o domínio de Roma. E agora também, queridos e amados irmãos, eles estão vivendo a certeza de que onde está Jesus? Onde está aquele que estava conosco? Onde está aquele que estava nos ajudando? Onde está aquele que estava instruindo-nos para cumprirmos esta missão? Então eles estavam vivendo em incerteza, eles estavam enfrentando as incertezas da vida. Queridos e amados irmãos, quem sabe você chegou aqui nessa noite. Nós estamos nos penúltimos dias do ano de 2024. Quem sabe você chegou aqui e você está vivendo como os discípulos. Quem sabe você chegou na casa do Senhor e está enfrentando problemas, enfrentando as incertezas da vida, dizendo: o que será de nós, Senhor, no ano de
2020